Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs que estão estudando conosco Entendendo a Obsessão, nós estamos falando sobre o assédio, né? No último estudo foi sobre assédio, e nós vamos colocar aqui um texto da escritora Sueli Caldas Schubert, desencarnada, que trabalhou muito nesses temas, né? Nossa irmã aqui da cidade que eu moro, de Juiz de Fora. Então ela diz o seguinte, está no livro Obsessão e Desobsessão dela. Nem sempre a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. Sua ação é desordenada e irrefletida, e ele sabe apenas que deve ou que tem que pedir contas ou se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção de tempo, de lugar, às vezes esqueceu-se do seu próprio nome. É ensandecido pelas torturas que o vitimaram. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis. Você sabia que tem obsessão de desencarnado para desencarnado, né, gente? Que os atormentam enquanto os obrigam a, por sua vez, atormentar os que são objetos de vingança e de ódio. Isso é muito sério, porque nós não podemos ficar guardando em nós essas questões de vingança, de ódio de alguém, sabe? Isso é coisa muito séria, sabe, meus amigos, minhas amigas? Se você tem um desafeto, cuide dele, cuide de transformá-lo de novo em afeto. Porque todo desafeto foi afeto antes. Sabe, o afeto, quando a gente preserva, ele vibra positivamente para nós, porque ele está em nós, no cantinho dos sentimentos, né? Agora, quando ele a gente torna isso um desafeto, ele vibra negativamente, me perturba. Então, a questão é toda para mim. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, disse Jesus. Por quê? Porque eu preciso da frequência boa do meu afeto, para que eu fique melhor, que eu me haja melhor. Então você vê que, às vezes, o obsessor nem sabe o que está fazendo. Isso acontece, né? Muitas vezes. Tinha um caso de um menino que toda manhã, às 9 horas da manhã, ele dormia. Ele acordava às 7 horas, estava brincando, aquela coisa. Chegava às 9 horas e ele dormia, todo dia, 9 horas da manhã. E depois ele acordava. Daí foram ver o que era aquilo, né? Por que tinha esse hábito? E aí descobriram que era uma antiga senhora, né, que morava lá na casa, que era empregada da casa, e que passeava com ele todo dia às 9 horas da manhã. Ela desencarnou e continuou fazendo isso. Tirava ele do corpo e ia passear com ele. Quer dizer, ela nem sabia que estava fazendo isso. Era um assédio. Vejam vocês quanta coisa nós podemos resolver aqui no campo da saúde mental e física, né? Só estudar esse assunto. Entender este assunto. Eu convoco os psicólogos, os médicos, psiquiatras que por acaso estejam nos ouvindo para levar isso adiante. A doutora Marlene Nobre lutou por isso. Uma médica ginecologista, né, que de repente abre um trabalho imenso de criar associações médico-espíritas pelo Brasil, pelo mundo, para explicar isso, para colocar a medicina próxima da espiritualidade. Porque muita coisa se resolve com paz, com uma água fluidificada e principalmente com uma conversa para mudança de comportamentos. O assédio surge tão perigoso pela ação do obsessor quanto se sabe que é quase sempre revitalizado pela ação do obsessor durante o sono físico do paciente. Por isso, por suas consequências imediatas ou futuras, pois que dolorosos desenvolvimentos poderão ocorrer, não prescindem do necessário cuidado, que a começar deve partir do próprio obsidiado. A própria pessoa que está sendo obsidiada, ela tem que mudar comportamento, ela tem que estudar o Evangelho, ela precisa trabalhar a espiritualidade dela nela mesma.
que ela se livra de tudo isso, né? Então, no livro Libertação, do André Luiz, né, ele vai dizer o seguinte, ó: em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã. E isso conforme o nosso aproveitamento individual. Nós expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se a golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ignorância e rebeldia. A um, você educa, né? Você ensina, desculpe. A ignorância você ensina, a rebeldia você educa. Quem tem que fazer isso? A pessoa, o próprio obsidiado, que não quer saber disso, que não quer entender isso, né? Especialmente delicado é o assédio na mediunidade, porque deliberadamente dirigido à perturbação e à fragilização psicofísica do médium, que já por suas faculdades pode apresentar-se perispiritualmente mais sensível. Daí a necessidade de que tenha consciência do processo que o envolve, para que, pela força da humildade, da paciência e da persistência no serviço de auxílio, consiga livrar-se da perniciosa influenciação. Então, amigos e amigas, a gente vai concluindo, né, que tudo isso tem solução. Mas se o obsidiado não quiser, se o ser social não quiser, não vai ser possível. Percebe? Não será possível. Vai depender extremamente dele e ele terá que resolver isso por si. Agora vamos estudar a conexão mental. Se exitoso o assédio, agrava-se o processo obsessivo com a ligação mais estreita das partes envolvidas. O que antes era uma tentativa de aproximação, a refletir-se em forma de insinuação, ou já uma apropriação propriamente significando um processo de assédio sistemático em que a influenciação sutil corrói pouco a pouco as resistências psíquicas do paciente, pode transformar-se em processo mais rigoroso de obsessão, em que a influenciação adquire maior densidade ainda. Você observa que o assunto é complicado, mas é estudável, né? Está percebendo isso? Nesse nosso estudo, Entendendo a Obsessão, nós tentamos mostrar que isso é complexo, isso atinge a humanidade, isso é um dos grandes males da humanidade, a obsessão. Agora, é estudável, mas só que tem que ir para a escola que ensina, que é o centro espírita, gente. Tem que ir para lá. E os espíritas, os trabalhadores, a diretoria tem que se capacitar a dar aulas sobre isso, a explicar isso, sabe? Em estudos próprios, né, para esse tema. É a fase da conexão mental, em que o perispírito do perseguidor passa a ligar-se mais ao corpo espiritual do obsidiado, inaugurando perigosamente as possibilidades de justaposição perispirítica, que pode abrir as portas não só para um tipo de fascinação mais persistente, como para os processos simbióticos e parasitários. Começa essa conexão. Estabelece-se a conexão entre o obsessor e o obsidiado. Aí o que vai acontecer depois vai depender muito das predisposições de ambas as partes. Então, a pessoa que gosta de fazer umas artes aí por aí, cuidado, que você está se predispondo a se tornar um obsidiado ou obsidiada. Depois não reclama, né, gente? Depois fica tudo desesperado, né? Por eu frequentar centro espírita há muitos anos, eu já vi muitos casos, né, de jovens chegando lá no centro espírita totalmente dominados pelo obsessor.
totalmente. E jovens ainda, né? Se envolveram com drogas e pronto, foi o caminho, né? Bebidas. Aí esses pais aí bebem na frente das crianças, bebem, fumam, gritam, falam palavrão, contam piadas indecorosas. Eles já estão obsidiados, né? Eles estão criando vias de obsessão para os filhos. Sério, é muito sério, né? Então, nessa fase de conexão mental, a ligação entre as mentes do obsessor e do paciente torna-se cada vez mais íntima, enfraquecendo-se gradual e dramaticamente a vontade do obsessor, tá? Tem o domínio, né? Vamos ver o domínio. O momento mais grave do processo obsessivo é o que marca a quebra da resistência volitiva do perseguido, passando o agente a instalar seu domínio mental sobre aquele. Essa fase já caracteriza a subjugação, sem dúvida, o estado mais avançado de obsessão, em que o obsidiado passa a mostrar mudanças ostensivas em seu comportamento e pode, tristemente, chegar a perder a própria capacidade de discernir. Então, o espírito Odilon Fernandes, né, vai dizer o seguinte: a obsessão de início nem sempre se instala com todo o ímpeto sobre o obsidiado. Poderíamos compará-la à pequena tumoração, que pouco a pouco se desenvolve, chegando não raro a tomar conta de todo um órgão. A obsessão alcança o seu estado de maior gravidade justamente quando o obsidiado perde a faculdade de discernir o que é certo do que é errado. Confuso, praticamente anulado em suas condições intelectuais, o obsidiado coloca-se à mercê dos espíritos obsessores que lhe substituem a vontade. Quando o obsidiado luta contra as ideias estranhas que lhe são sugeridas, ainda há esperança de rápida reversão no quadro obsessivo que se desenha, mas quando ele as incorpora de modo totalmente passivo, o problema torna-se por demais preocupante, sem qualquer previsão de melhora. Está no livro Mediunidade e Obsessão, do Carlos Bacelli. Então, da simples insinuação à completa dominação da vontade, desdobra-se dolorosamente o processo obsessivo, ainda que o paciente, mormente, nos períodos iniciais, usando de seu livre-arbítrio, tente muitas vezes reagir, né? É o que também não basta a consciência do envolvimento e a vontade de se livrar sem uma efetiva mudança da postura moral. É o que nós temos falado aqui, gente. Como a propósito ensina o Dr. Bezerra de Menezes, olha, o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio na repulsão daquela causa perturbadora pode ser eficaz ou inútil, conforme a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem maus, serão os ventos auxiliarem as correntes do inimigo. Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que a podem respirar. Está no livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes. Okay? Verdade ainda que a misericórdia divina, através da assistência de abnegados benfeitores espirituais, interferem no sentido de aliviar o sofrimento dos que passam pela obsessão, propiciando seguidamente pausas de reequilíbrio que possam favorecer o redirecionamento de seu comportamento moral. Então, a espiritualidade, ela coloca sempre a questão da moral, né? Do respeito a si. Se eu não me respeito, gente, eu não vou respeitar ninguém. Se eu me jogo de qualquer maneira na vida, se eu sou permissivo a qualquer tipo de brincadeiras aventureiras, né? Eu não vou respeitar os outros. Eu vou querer fazer do outro parceiro da minha loucura. E aí fica essa confusão que está aí. Né? Então, o mundo, para melhorar, o que ele precisa? Que os espíritos se conscientizem disso. Os seus moradores se conscientizem disso. Você está pronto e pronta para essa consciência? Se você estiver,
você vai ajudar a melhorar o mundo. Agora, se você não estiver, né? Você vai dar problema. Tem um texto aí de um oriental que diz que quando uma pessoa melhora, melhora o mundo. Claro, melhora o mundo, porque a partir de mim o mundo vai ser melhor. Pense isso. Até o nosso próximo estudo.